Meu nome é Marta Miriam Almeida Santos, eu tenho 47 anos de idade, sou mãe de 2 filhos, uma menina de 26 anos, um menino de 21 anos, os 2 já encaminhados, ou quase. Estou no meu 3º casamento, muita água passou embaixo dessa ponte até esse 3º casamento, mas assim, eu sempre me vi como um ponto fora da curva. Por que isso? Porque se eu chegar aqui e disser para vocês que eu tive uma história de vida difícil, que a minha infância foi marcada por fatos complicados, eu vou estar mentindo. Não foi isso. Minha realidade não foi essa. Eu tive a sorte e o azar de nascer numa família que foi, eu acho que, a expressão do milagre brasileiro. Meu pai era funcionário de uma estatal, ele tinha um bom salário, nós não pagávamos aluguel porque nós tínhamos casa de graça, tínhamos energia elétrica de graça, tínhamos muita coisa que vinha de graça por conta do emprego do meu pai. E isso garantiu para a gente uma estrutura de vida muito boa. Pelo menos eu não me recordo de, na infância, nenhuma vez, ter passado por algum tipo de dificuldade. Se eu precisava de um caderno, o caderno estava lá no outro dia. Se eu precisava de um material para fazer um trabalho escolar, não estava lá só o material, estava o meu pai e a minha mãe do meu lado para me ajudar a fazer. E isso tem 2 pontos. Um ponto é que você cresce super protegido e um pouco fora da realidade, né? O outro ponto é que toda pessoa que é super protegida, uma hora vai ficar desprotegida e não vai saber lidar com isso. E isso veio para mim quando eu cheguei por volta dos 21 anos, 22 anos. Esse momento da desproteção. Porque até aí a infância foi tranquila. Eu tinha mais 3 irmãs, né? Eu tinha hoje um padrão de vida que eu poderia chamar, se não de classe média alta. Era um padrão bem elevado para a época. Mas eu não tinha essa noção. Eu percebia que tinha alguma coisa diferente quando eu olhava o entorno. Porque a gente tinha um padrão de vida bom, a gente morava no núcleo de uma usina hidrelétrica, que na época era parte da Fundação CESP, né, que cuidava das centrais elétricas de São Paulo. E eu olhava no acampamento, que era como a gente chamava o núcleo, né, dos funcionários, e meu pai era o único negro, e a gente era a única família negra do lugar, né? O meu pai também, de certa forma, foi um ponto fora da curva, porque ele era de uma família de 8 irmãos e só ele conseguiu chegar ao curso superior. E ele fez o curso superior dele já trabalhando. Então era uma rotina muito estafante. Ele trabalhava 8 horas por dia, chegava correndo, tomava banho correndo, saía para pegar o ônibus e ia para muito longe. A gente morava ali na região de Barbosa, que é perto de Araçatuba, naquele pedaço de São Paulo, e ele saía de lá e ia para São José do Rio Preto. Eram quilômetros, era quase 300 quilômetros, todo santo dia, para ir e para voltar. Eu me lembro até uma vez, a gente tinha aqueles porquinhos, né? Cofrinho de porquinho, que você coloca a moeda, e a gente guardava as moedinhas, e eu me lembro de um dia eu entrar no meu quarto e tá lá o meu pai e a minha mãe com uma faca tentando virar o porquinho para baixo para ver se caía a moeda, para o meu pai completar a passagem de ônibus para ir. Porque era tudo bancado do bolso dele. Embora a empresa desse muito suporte para ele enquanto funcionário, a gente tinha convênio médico, a gente tinha um monte de facilidades que nos anos 70 não eram comuns para todo mundo. Mas esse esforço de você terminar o seu dia de trabalho, botar a mão no seu bolso, pagar uma faculdade do seu bolso e andar 600 quilômetros todo dia para estudar, isso foi um mérito dele. Então, na minha família, não estudar nunca foi uma opção. Minha mãe era muito rigorosa nisso. Ela sempre falava, filha minha não tira nada abaixo de 10. Era uma pressão. E eu era a filha mais velha. Então, o filho mais velho já carrega essa pressão de ter que ser o exemplo para os demais. Mas eu nunca achei que isso fosse uma pressão sufocante. Eu achava que era realmente uma obrigação minha. E uma outra coisa que minha mãe sempre falou foi o seguinte,
negro não tem que ser 100%, tem que ser 110%. Porque você já vai ser tirado ao longo da vida. Então você já tem que ir com mais que todo mundo. Porque você vai ser consumido no processo. Né? Mas aí você é criança, né? Você tem todo um amparo de pai, de mãe, de irmãos, né? Você mora num lugar que as pessoas todas se conhecem e convivem muito, porque é um núcleo pequeno. E você cresce. Você cresce e a vida te cobra que você vá para ela. Você não pode ficar mais recluso, restrito, né? E aí, bem na fase de adolescência, a gente mudou de núcleo, né? A gente mudou de usina hidrelétrica, a gente foi para a região de Campinas. E nessa usina, meu pai foi para ser gerente. Mas a realidade era a mesma, ele era o único negro do acampamento e nós os únicos negros. Só que agora com uma outra pressão. Ele era o negro que mandava. E aí, você começa a perceber posturas de racismo. Porque embora você tenha chegado lá pelo seu mérito, né? Porque se a mulher sempre tem aquela conversinha, dormiu com quem para estar aqui? Mas para o homem não tem. O homem quando pega um cargo de chefia, ele é chefe porque alguma coisa ele tem. Então ele concluiu o curso de administração dele, foi bem na época que teve o desmonte da usina hidrelétrica que a gente morava, porque foi na época que transformaram o Tietê em rio navegável. E a usina estava no meio do caminho da navegabilidade. Então, destruíram tudo, ficou só o núcleo que hoje está lá. Virou uma colônia de férias da Fundação CESP, um espaço assim. E a gente teve que mudar. E quando eu fui para esse lugar, eu estava no início da minha adolescência. E aí você começa a perceber coisas que antes você não via, né? Todos os meus vizinhos eram brancos. Para piorar, a maioria esmagadora dos vizinhos era menino, né? Então, assim, tínhamos eu e as minhas irmãs e um monte de menino. E que a gente brinca junto, né? Então, é uma fase delicada, porque é a fase que você também está descobrindo a sua sexualidade. É a fase que você está descobrindo a sua afetividade, que você está querendo ser admirado, está querendo ser desejado, está querendo ser amado. E como você vai lidar com isso? Ah, mas ela é filha do chefe, então com ela não pode dar beijinho, né? E por aí você começa a perceber, assim, que o racismo não é só uma questão de cor, né? Você tem outros preconceitos que estão embutidos no racismo e o racismo é só a ponta do iceberg, né? Então, conversinhas, né? Que a gente ouvia, mas o que esse cara quer agora, né? Para não falar o que esse preto quer agora, né? Porque está exigindo demais, está exigindo de menos. Mas até aí foi tranquilo. Como o padrão econômico era bom, eu acho que você sente menos, né? São duas coisas que se sobrepõem muito na sociedade. Você ser negro e você ter um padrão de vida econômico baixo. Aí você vai sofrer tudo de uma vez só, né? Você vai juntar todos os preconceitos em um. Essa parte da financeira eu pulei. Foi uma fase que eu pulei, que eu não senti isso, né? Porque as minhas necessidades estavam todas providas. Eu fiz o fundamental, eu fiz o médio. Quando eu terminei o fundamental, eu já tinha uma noção do que eu queria ser. Então, quando eu terminei a 8ª série, eu fiz uma coisa que muita gente não fez. Eu fiz teste vocacional para saber o que eu queria ser. Eu tive esse acesso. E saiu lá. Você tem possibilidades de seguir a carreira de medicina, de jornalismo ou de direito, né? E a minha mãe, que era uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa que tinha toda a vocação para ser uma médica excelente, não teve esse acesso. A minha mãe era daquelas pessoas que quando passava na estrada, e a gente morava do lado de uma rodovia, e via acidente, ela fazia o meu pai parar o carro para descer, para ajudar. As pessoas todas abertas, sangrando por todos os lados, e ela ia lá e não tinha medo, e era uma vocação que ela tinha. Então, quando saiu lá que eu podia seguir para a área de medicina, aí foi a primeira pressão. Porque ninguém me perguntou, qual que você quer? Ah, então você vai tentar medicina, né?
porque sua mãe quis fazer e nunca pôde, então você vai fazer. E eu prestei medicina e eu não passei. Hoje eu dou graças a Deus por não ter passado, eu seria uma péssima médica, eu não tenho essa vocação. Eu não sei lidar com o sofrimento humano. A minha vocação é lidar com gente. Eu tenho isso muito claramente, mas não nessa condição. Eu jamais poderia ser enfermeira, jamais poderia ser médica, porque eu não tenho vocação. E aí eu não passei para medicina e passei para a segunda opção, que era biologia. Já que estamos, vamos, né? O segundo grau eu já tinha feito magistério, então eu já estava nesse caminho de lidar com gente já há muito tempo, né? E eu fiz o magistério ciente de que eu ia abraçar aquela carreira. Não foi curso de espera-marido, como se dizia na época, né? Que é outro preconceito. E a gente via que era um preconceito de gênero isso, porque no meu andar, na escola, que era a escola normal, uma escola tradicional em Campinas, não tinha nenhuma classe que tinha menino. Todas as turmas eram de mulheres. E cada turma com 40 meninas. Então já tinha esse direcionamento de gênero, né? Hoje em dia, quando você termina o 9º ano, o pai vira e fala assim, e aí, você vai fazer curso técnico ou vai fazer um curso tradicional, normal? E deixa aberto para a menina um monte de possibilidades. Eu, quando terminei, falei assim, você vai fazer o curso técnico, né? Então só tem para você a escola normal lá em Campinas. E não tinha. Tinha o Colégio Técnico Bento Quirino, mas era o colégio que os meninos iam, porque era curso técnico na área de engenharia, de mecânica, não eram cursos que as meninas faziam tradicionalmente. Mas eu abracei o magistério porque era uma coisa que tinha muito a ver comigo. E eu fiz ótimas amigas lá, muito boas. E para eu poder estudar em Campinas, a gente teve que mexer com um monte de coisas na família, porque o meu pai e a minha mãe e as minhas irmãs mais novas continuavam morando no núcleo da usina hidrelétrica. Só que esse núcleo ele fica afastado 15 quilômetros da cidade com estrada de terra. Então é aquela coisa, choveu muito, se você não tem um veículo especial, você não vai passar. Então não era possível uma pessoa que vai estudar morar num lugar desse e ficar à mercê de chuva, de sol, disso, daquilo. E sem dirigir. Porque meu pai nunca deixou a gente pegar carro antes dos 18 anos. Ele falou, quando você tiver 18 anos, você vai tirar sua habilitação, aí você vai pegar meu carro. Então, o que ele fez? Olha, eu vou confiar em você e na sua irmã, que eu tenho uma irmã 11 meses mais nova. Então, a gente passou por todos esses processos muito junto, né? Inclusive, saí do ensino fundamental para ir para o médio e depois do médio para o superior. E quando eu fiz o primeiro ano do médio, em Campinas, morando com uma tia minha, e aí no ano seguinte minha irmã terminou o fundamental e tinha que fazer o médio também. Só que ela não queria fazer em Campinas, ela queria fazer na cidade que ficava para o lado oposto, porque as amigas iam para lá, isso, aquilo. Aí meu pai não viu alternativa, então eu vou arranjar uma casa no meio do caminho das duas e cada uma vai para o seu lado. E vou confiar em vocês, vocês vão morar sozinhas e eu só vou passar lá de final de semana. Porque eu vou lá para ver se vocês estão precisando de alguma coisa, vou lá para levar comida e vou lá para fazer manutenções na casa que precisar. E assim era. A gente ficava a semana inteira sozinho. A minha mãe vinha, às vezes vinha, quando dava certo, vinha numa quarta-feira, mas sempre aos sábados ela ia para lá e pega a roupa suja, leva a roupa limpa, aquela vida de quem mora longe de pai e mãe. Aí chegou a hora de ir para a universidade. Eu já estava em Campinas, eu prestei, e eu entrei na PUC para fazer biologia. E aí eu comecei a sentir as diferenças, porque nesse curso também eu tinha 80 alunos em sala, tinha 2 alunas negras. Mais ninguém, né? Se você fosse nos outros cursos, porque o campus era só de biológicas, então tinha o curso de farmácia, tinha de medicina. Se você fosse nos outros cursos, nenhum, né? Aí você começa a perceber que você realmente é o ponto fora da curva. Você está num lugar que não esperam que você esteja, né? E aí você começa a ouvir alguns comentários que você vai enraizando esse conceito de que você está fora da curva ou fora do lugar que acham que você deve estar.
Tipo, nossa, você escreve muito bem, pontinhos, né? Com o tempo você subentende que você escreve muito bem, você fala muito bem para uma negra. Você começa a perceber esses detalhes, ninguém te fala. É muito mais sentido que perceber, né? E bem nessa época da universidade foi quando eu comecei a namorar. E o meu primeiro marido era descendente de italianos, 1,92 m de altura, barba vermelha, gato. Né? Mas assim, o oposto, o extremo oposto da criatura aqui, né? Que tem 1,60 m, é negra, baixinha, na época era magérrima, pesava nada. E assim, numa cidade onde a população negra ou era inexistente, ou se existia, estava na periferia. Você não via, né? Eu não via negros nas escolas que eu estudei. Eu nunca estudei em colégio particular. Eu sempre estudei em colégio público. Primeiro, porque minha mãe acreditava que a educação pública era uma boa educação. Segundo, porque a cidade não tinha esse tipo de estrutura. As cidades pequenas, hoje, às vezes até gente que sai daqui e vai para lá para se estabelecer, monta escolas particulares. Mas nas cidades pequenas é sempre o colégio público que é a referência. Mas ainda entre as escolas públicas você tem a escola que você sabe que estudam os filhos dos donos da cidade, né? O filho do dono do mercado, o filho do dono não sei o quê, o filho do dono do açougue, o filho do dono... E por aí vai. E foi nessa escola que a gente sempre estudou. Porque a condição do meu pai garantia isso pra gente, né? Meu pai andava com o carro da empresa, pra lá e pra cá. Eu passava, você é filha do cara que anda com a caminhonete verde, assim, assim. Você vira referência justamente por ser o ponto fora da curva, né? Aí, quando eu estava no penúltimo ano da faculdade, já namorando, eu engravidei. Penúltimo não, no último ano. Eu engravidei e para mim foi um choque. Porque eu não era uma pessoa que não tinha informação, não podia usar essa desculpa, né? Eu já estava quase terminando a faculdade, eu estava fazendo um curso que lidava diretamente com isso, então toda a informação existia, só que você não pensa nisso na hora que você está lá e que a emoção está dominando a razão. Você não pensa, né? E até pelo conforto da relação, porque quando você está numa relação muito estável, e era o caso, porque a gente começou a namorar e um ano depois a gente já começou a falar em casar, mas aí aconteceu uma situação. A gente conversou sobre isso. Vamos ficar noivo então, já que eu estou estudando. Ele também estava estudando, estava fazendo curso técnico. Ele é um ano mais novo. A gente faz aniversário exatamente no mesmo dia. Não tinha como esquecer a data do aniversário de nenhum dos dois. E ele falou, olha, então vamos ficar noivo, porque ainda não dá para casar. Assim que nós terminarmos os cursos, a gente casa. E ingênuo que era, aliás, os dois, o que ele falou? Olha, então eu vou fazer o seguinte, tem uma tia minha que vende joias, ela trabalha com isso, e eu vou comprar as alianças dela pra gente ficar noivo. Falei, legal. E fiquei esperando ele comprar a aliança. Meu Deus do céu, foi uma revolução. Porque essa tia simplesmente convocou uma intervenção na família dele. Chamou irmã, mãe, tia, todo mundo que podia, botou no sofá e falou assim, esse louco quer casar, e quer casar com aquela menina. E aí ele firme na intenção, não, eu quero e eu vou, não importa o que vocês façam. O pai dele já não era vivo mais, só tinha a mãe, né? Mas assim, a mãe e as irmãs sempre tiveram muita influência sobre ele, bastante. E ele tanto bateu o pé que aí eles resolveram, vamos deixar o bobinho achar que a gente aceitou, né? Vamos deixar ele noivar e depois a gente vê o que faz, porque aí o tempo passa, a gente vê o que faz. Só que no meio do caminho apareceu uma criança, né? No meio desse processo todo. E aí, já em função do que tinha acontecido, eu fiquei muito mexida e fiquei muito apreensiva, porque eu falei assim, eu vou contar para ele, eu sei que ele vai apoiar.
que ele vai topar, porque a gente tinha certeza que a gente se gostava. Mas como é que eu vou contar isso pro meu pai e pra minha mãe? Que aí é o peso de ser o filho mais velho, que é o filho que tem que ser o exemplo, né? Então, como que aquela menininha que sempre foi mimada, protegida, teve tudo, teve apoio, o pai e a mãe estavam sempre lá, é isso, tá aqui, é isso, tá aqui. Como é que ela vai decepcionar todo um núcleo familiar? De gente que estava esperando que ela fosse um orgulho, né? Que ela terminasse a universidade, que ela fosse adiante, que ela fizesse mestrado, fizesse doutorado, que viesse pela frente. Eu lembro que eu enrolei muito para contar. E eu lembro como se fosse hoje do dia que eu contei. Tava a minha mãe, o meu pai, o meu namorado, eu e as minhas irmãs, todos em volta de uma mesa. A gente tinha acabado de jantar. E a hora que a minha mãe começou a tirar a mesa, eu falei, mãe, senta aqui um pouquinho que a gente precisa conversar. Mãe não é burra, né? É como já falaram aqui, toda mãe sabe o filho que tem, e sabe a filha que tem, e sabe o que o filho está fazendo, mesmo quando o filho acha que não está fazendo nada, a mostra, que está fazendo tudo escondido, né? Ela já olhou para mim, eu já percebi que ela já tinha sacado, e a gente olhou os dois para meu pai, e meu pai estava com aquela cara de que não estou nem sabendo o que está acontecendo, né? O que é pior ainda. E aí a gente conta, e aí a pessoa faz aquela cara de extremo desapontamento e só solta uma frase. Eu não esperava isso de você. E aí você se sente a pior das pessoas do universo. Porque tudo que você não quer é ouvir da pessoa que é a sua referência. E eu e meu pai, nós éramos muito próximos, porque nós tínhamos o mesmo jeito de pensar a vida, o mesmo estilo de viver, né? De reagir às coisas. E eu estava decepcionando exatamente aquela pessoa. Foram os 3 meses mais longos, porque eu fiquei 3 meses sem falar com ele. A gente morava na mesma casa, ele entrava em casa, se eu cruzasse com ele, ele ia para o primeiro cômodo que tivesse vazio para não falar comigo. E nós passamos 3 meses nessa brincadeira, o gato vem, o rato vai, sem se falar. Mas é aquela coisa, a família ela traz uma responsabilidade, né? E acho que meu pai e minha mãe sempre tiveram isso muito claros. Depois eu fui perceber que quem tinha isso muito claro era a minha mãe. Porque quando ela morreu, eu vi que o meu pai não tinha muito esse jogo de cintura. Mas a gente vai chegar lá. Foi traumático porque não é fácil contrariar aquilo que se espera de você, né? Eu acho que o que mais me chocou foi isso. Não foi... Estar grávida para mim era tranquilo, eu tinha certeza que o meu parceiro estava do meu lado, ia me dar apoio, que a gente ia conseguir do jeito que fosse, mas ver a cara de decepção do meu pai foi uma coisa muito complicada. Mas assim, a minha mãe sempre foi a condutora da família, sempre. Ela era de uma personalidade muito forte, ela se impunha muito. E ela simplesmente determinou as coisas. Ela falou, olha, o que está feito, agora vamos cuidar do casamento dessa menina, exatamente porque a sociedade é machista e uma mulher não pode ficar grávida sem estar casada, e seja o que Deus quiser. E como são 2 crianças, me lembro dela falando nitidamente isso, embora nenhum dos dois fosse mais criança, como são 2 crianças, eles vão morar aqui e quando eles tiverem condição, eles arranjam um lugar para eles ficarem. E foi bem na época do plano Collor, quando ele raspou a poupança de todo mundo. Então, além de tudo, os meus pais tiveram a preocupação de casar uma filha sem ter um centavo no banco, porque tudo tinha sido tomado 2 semanas depois que a gente deu a notícia de que eu estava grávida e que a gente ia casar. E até acontecer o casamento, foram 3 meses. E só no dia do casamento, o meu pai voltou a falar comigo. Eu me lembro como se fosse hoje, a gente estava na porta da igreja, ele me deu o braço para entrar e ele falou, eu espero que você seja muito feliz.
E a gente entrou e quando chegou no altar, ele disse para o meu futuro marido: você cuide muito bem dela, porque eu cuidei até agora. E acho que isso é uma responsabilidade muito grande, quando a gente entrega uma coisa que a gente fez, que a gente cuidou uma vida inteira, na mão de outra pessoa. E é uma responsabilidade injusta, porque o outro, a rigor de tudo, ele não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade dele é querer estar junto. E eu acho que isso é uma grande sacanagem que fazem com a mulher, porque a mulher é educada para achar que a vida é isso. Que você nasce, é cuidado por um ser, esse ser te transfere para outro ser, ou seja, você não tem autonomia da tua vida. Você é parte do cuidado de alguém. Mas assim, eu sempre fui bem Cinderela, bem romanticona, bem bobona, e eu achava que isso era legal. Tá tudo certo. Vamos casar, vamos ter a nossa casa um dia, não importa se não é agora, depois. E a gente ficou 4 anos casados. Passamos todo tipo de perrengue, ficamos 2 anos morando na casa do meu pai, e quando você mora na casa dos seus pais, a sua vida é diretamente influenciada pelo que eles pensam, porque eles são os donos da casa, porque eles são mais velhos, porque eles são mais experientes, Então você mais acata do que refuta qualquer coisa que eles disserem. Aí 2 anos depois a gente mudou para a nossa primeira casa, que não era própria, E na época eu estava com uma vida muito corrida, porque eu já estava dando aula, já tinha terminado a faculdade, eu tinha 3 escolas e eu saía pulando de uma para outra ao longo de todos os dias da semana. Para piorar, depois eu arranjei um segundo emprego, que não era da aula. Eu fui trabalhar no mini zoológico da cidade, fui trabalhar com a parte de biologia de animais mesmo. E eu ficava 8 horas lá, fazia trabalho de educação ambiental com as crianças das escolas que iam visitar, e à noite eu ia dar aula. E ficava 5 horas na escola. E a minha filha já estava com 2 anos e meio e eu não via a minha filha, Porque a minha filha era a filha da minha mãe. E quem já teve filho cuidado por avó sabe o que é isso. Você chega lá e fala: oi, filha. Ela fala: oi. E aí ela fala para sua mãe: mamãe, tem comida? E é um baque. Porque você sente que você está tendo a sua maternidade roubada, Mas, na verdade, não é que está sendo roubada. A verdade é que você não está se dedicando à maternidade. Porque tem alguém para fazer aquilo por você, te dar aquele suporte, que é necessário, Essa acusação de que, olha, você não está se dedicando à sua família como se deve, é uma acusação que pesa sempre muito contra a mulher. A gente é obrigado a ouvir e, quando não ouvir, a ver as caras que dizem isso, Mas você só quer trabalhar, você só pensa na carreira, e seu marido, sua filha, como ficam? Sua mãe que cuida, você não cuida nunca, Porque quem cuida está fazendo por amor. E o amor é tão grande que quando chega no final de semana, você chega lá e fala assim: olha, então agora é sexta-noite, tá? Eu estou passando aqui para pegar minha filha e levar para casa. E aí ela começa a inventar desculpas para você não levar. Ah, mas já está dormindo. Ah, mas ela está com febrinha. Deixa ela aqui, amanhã você vem buscar que ela vai estar melhor. E você fica naquele dilema. Porque a pessoa que está falando isso é uma pessoa que você também ama muito. E você não quer falar assim: ó, desculpa aí, a filha é minha, mas eu estou levando. Você sente que isso é um desrespeito, E fomos levando do jeito que dava, as coisas começaram a dar uma melhoradinha. Até que um dia eu cheguei em casa, depois de quase 12 horas de trabalho, A gente morava num apartamento pequenininho, era necessário, tinha o que era suficiente para a gente. E eu cheguei em casa, abri a porta, entrei e fui para a cozinha, porque você chega da rua, você chega com vontade de tudo, com fome, com vontade de beber água, você vai direto para a cozinha. Quando eu entrei na cozinha,
eu vi uma cena que eu achei super estranha, né? A gente tinha uma mesinha pequena, o meu marido estava do outro lado da mesa, tinha uma garrafa de uísque que quando eu saí de manhã estava quase cheia e já estava faltando assim uns 4 dedos para acabar, um copo na frente dele e um outro copo vazio na frente dele. Aí eu olhei e falei assim, oi, tudo bem, né? Que a gente chega toda feliz, cheguei em casa, graças a Deus, o dia acabou. Tudo bem, ué, quem que estava aqui com você? Aí ele virou para mim e falou assim, quem estava aqui comigo era o meu pai. Eu falei, epa lá lá. O pai dele que já é falecido há anos. Com louco a gente não discute. Ah, é? O que seu pai veio fazer aqui? Ele veio aqui para me dar um recado. Eu falei, que recado? Ele veio aqui para me dizer que você não é a mulher certa para mim. E ele tem razão, eu quero me separar. Foi desse jeito. Aí eu falei, opa, peraí, que agora já mudou de figura. Não tenho nada contra o seu pai. Se ele quiser transitar pelos planos, ele tem todo o direito de fazer isso, mas no meu casamento não. Que palhaçada é essa aqui? Que história é essa? Da onde você está tirando isso? Não quero nem saber quem estava aqui com você mais. Não vou insistir nesse assunto. Eu quero saber a segunda parte, que é separar por quê? Agora que a gente já está morando na nossa casa, que a gente já está ajeitando a vida, você vem com essa notícia, por quê? Porque eu quero. E aí você vê que as coisas são feitas de uma forma desleal, porque quando ele inventou esse show, do meu pai veio do além para me dizer para eu me separar, ele já estava com tudo pronto. Dali, para aquele dia que ele falou isso, até o dia que a gente foi na frente da juíza assinar os papéis, levou menos de um mês. Então, toda essa fase que as mulheres falam de separação, eu passei. De você receber a notícia de chofre, de no dia seguinte você estar abalado, sair para trabalhar e quando você volta, você abre o guarda-roupa e você vê que a pessoa já tirou tudo dela de lá. Ou seja, ela foi embora e não te disse tchau. Né? E você fica com aquela situação de pensar, de ter que equalizar tudo da sua vida. Tá, então agora eu vou ficar sozinha, eu vou ter um aluguel para pagar sozinha, eu tenho uma filha para criar sozinha. Porque a hora que a pessoa sai e leva tudo que é dela, você não está pensando nisso tudo. Você está pensando que você está sendo deixado para trás. Você está pensando que um projeto que você construiu com alguém foi chutado para cima e você não sabe onde vai cair. E é isso que acontece. É por isso que é injusto você criar meninas achando que o conto do casamento resolve uma vida. Porque não resolve. E aí, a vida cai em cima da sua cabeça com tudo e você tem que levantar a coluna fraturada e sair andando. É isso que acontece. Né? Porque eu casei eu tinha como modelo de casamento o casamento da minha mãe, que ficou 26 anos casada até que faleceu. E aí você tem um monte de questões para trabalhar dentro de você, né? A primeira questão é, mais uma decepção que eu vou dar para minha família. Porque como eles estão casados há 20 e tantos anos, eles não vão achar que isso é natural. Não importa o quanto a sociedade tem evoluído. A primeira pergunta que eu ouvi quando eu contei para os meus pais que o meu marido queria se separar e que ele tinha ido embora, foi a minha mãe que olhou para mim e perguntou, o que você fez de errado? Eu não fiz nada de errado. Né? Vontade que você tem é de gritar, não fiz porra nenhuma de errado. O que tem de errado em você acordar cedo todo dia, trabalhar 12 horas, voltar para sua casa e ainda chegar no final de semana e deixar a sua casa em ordem, receber a sua cunhada, receber sogra, receber não sei mais quem, né? Sorrir quando você está com vontade de falar, por que vocês não vão para suas casas e me deixam descansar? O que você fez de errado? Puta que pariu, né? E
Então você vê que a sua família, que deveria ser a primeira a te acolher, é a primeira que te cobra, né? Você é cobrado por algo que você nem sabe que fez, se é que fez. Mas até aí, acho que a grande questão é que eu sempre fui muito cabeça fria para as coisas. Eu nunca fui de me desesperar por nada. Embora eu seja uma pessoa muito emotiva, eu sempre espero o que a vida vai me trazer. Eu não fico pensando o que seria se fosse. Eu vou trabalhar com aquilo que eu tenho na mão. E foi o que eu fiz. A primeira decisão que eu tomei foi que eu não iria voltar para a casa dos meus pais, que eu iria ficar morando sozinha. Mas aí você é atropelado pela emoção. Porque você voltar todo dia para uma casa que está vazia e cheia de lembranças não é legal. Né? E aí, quando você está frágil, você procura um lugar que traga para você esse alento. E a casa dos seus pais é a primeira que vem à cabeça. E aí eu comecei a perceber que eu não estava emocionalmente equilibrada para ficar sozinha. E eu falei para minha mãe, tem problema se eu voltar para cá? Ela falou, de jeito nenhum. Você pode voltar a hora que você quiser. Eu acho que é até mais viável, porque sua filha está aqui comigo a semana inteira, porque você vai ficar apartada de todo mundo num momento como esse. E aí eu voltei a morar na casa dos meus pais. Passei um período que eu não queria ver a cara de ninguém, eu só saía para a rua para trabalhar e voltava. E aí, né, como toda desgraça ainda é pouca, eu comecei a receber telefonemas anônimos, né? Ah, porque eu vi o seu marido com uma fulana em tal lugar, porque o seu marido está saindo com não sei quem. Porque assim, a gente se separou e a coisa foi muito interna, né? A gente não saiu, né? Ninguém separa e bota um editor. Não tinha Facebook na época, né? Isso foi em 94, não existia rede social. O que acontecia com você ficava na sua casa. Né? Então a gente se separou e muita gente não sabia. E a cidade é um ovo, é uma cidade onde todo mundo é parente de todo mundo. A notícia da nossa separação, ela começou a correr muito devagar, de boca em boca, das pessoas que eram conhecidas. Então essa pessoa, seja lá quem for que ligava para atazanar na minha vida, ela acho que não sabia que nós estávamos separados já há mais de um mês. E até isso eu tive que aguentar. Haja saco. Né? E depois vem a separação é um processo muito sofrido. Eu acho que muito mais para a mulher do que para o homem, porque o homem simplesmente decide que vai embora, e ele vai, e ele vive a vida dele normalmente, e ele é um macho pegador que já está pegando outras. E você é a que ficou abandonada, né? E aí ele vem na porta da sua casa, né? Pagando de gostoso, com a criatura atrás, né, na moto, se achando a poderosa. Então você tem que aguentar isso, porque você não pode criar conflito, porque você não pode dar mau exemplo para sua filha, porque você não pode fazer alienação parental. Quer dizer, um monte de regras que ninguém pensa no que a mulher está sofrendo. Eu nunca fiz alienação parental com a minha filha, mas ele tentou fazer. Quando passado 1 ano e pouco da separação, eu me envolvi com outra pessoa. E quando você está carente é uma merda, porque você se envolve e não pensa, né? E não pensar é a grande questão feminina hoje em dia. Mulheres não podem se dar ao luxo de não pensar. Foi referenciada pela emoção, isso é coisa de mulher. Fez a louca, é coisa de mulher, relaxa, amanhã ela tá bem, é TPM. Né? Então a gente não pode se dar o luxo de não pensar, porque quando a gente não pensa, a gente afunda ainda mais. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Por carência emocional, eu me envolvi com uma pessoa que não era a pessoa correta para mim. Era imatura, não estava pronta para encarar um relacionamento da forma que eu penso um relacionamento, porque eu sou do tipo que não namora, eu caso. Eu começo a me envolver com uma pessoa, eu penso nela como um companheiro de vida. Então, para mim, já é um casamento. Não é um casamento só de ideias. A minha vida está unida com a daquela pessoa. Né? E
eu engravidei justamente porque não estava pensando, né? Eu só estava, assim, eu não tenho mágoa nenhuma do meu segundo marido, porque eu sempre falo que o papel dele na minha vida foi muito mais benéfico do que outra coisa. Porque eu estava com a autoestima no pé, eu estava me sentindo a mais errada do mundo, e ele veio para mostrar, olha, você não é nada disso, né? Então, com esse apoio emocional, de estar ligada emocionalmente a alguém de novo, e eu fui morar com meu segundo marido, ainda gostando do primeiro, gostando muito, e aguentando todo tipo de situação desagradável, de cruzar com ele com o atual, e você perceber que a pessoa está fazendo para te espicaçar mesmo. Apesar de tudo que aconteceu depois, da imaturidade dele, de algumas situações que ocorreram, ele teve um papel bom. Ele fez com que eu percebesse que a dona da minha vida sou eu. Porque quando ele começou a pisar na bola e começou a achar que podia viver como solteiro dentro de uma vida de casado, eu não tive dúvida nenhuma. Eu não hesitei em nenhum momento em falar, desculpa, mas eu só tenho 2 filhos, não tenho 3. Pegue a sua malinha e volte para a casa da sua mãe. Né? E aí, quando a mulher toma uma atitude dessas, ela é dura, ela é insensível, ela não está pensando nos filhos, não tem nada a ver. Você está pensando em você. E os seus filhos precisam de você. Eles não precisam de mais nada. Só que eles precisam de você íntegra. Eles não podem ter uma mãe que está sempre preocupada com o que vai acontecer, com que o fulano ou a fulana vai deixar de fazer depois. E a minha decisão foi nesse sentido. E quando eu me separei do meu segundo marido, eu fiquei 10 anos sozinha. Eu fiquei 10 anos sem pensar em me envolver com ninguém. E foram 10 anos em que eu tive que criar os meus 2 filhos sozinha. Porque nenhum dos 2 foram pais presentes. O meu primeiro marido pagava a pensão porque ele era obrigado. Ele foi do tipo de marido que vai para a audiência de conciliação de pensão, vestido como um mendigo, todo sujo de graxa, da cabeça aos pés, quando ele fazia uma função de gerência na fábrica do tio dele, mas ele chegou lá de macacão, todo lanhado, todo sujo de graxa, para fazer cara de cachorro para juiz e falar, eu já dou tudo que eu tenho. E você tem vontade de voar e arrancar os 2 olhos da pessoa. Mas você não pode. E aí você tem que ouvir uma juíza, que é mulher, virar para você e falar o seguinte, você está querendo usar o seu marido como cartão de crédito? Vá pra puta que pariu 2. Né? É isso que você tem vontade de falar, mas não pode porque ela é uma autoridade. Só que ela é uma mulher e ela não entende. Não quer entender. Né? Atrás de um discurso legalista, ela legitima o machismo. Ela não vai investigar. Ela não pede um adiamento da audiência para levantar as condições da outra parte. Porque mulher tem que cuidar dos filhos e ficar quieta. E se você já tem uma pensão, fique feliz porque é isso que você tem direito. Então, esse é um outro ranço de machismo que as mulheres precisam aprender a lidar. Você não é obrigada a sustentar seus filhos sozinha. Mas é a opção que muitas fazem. Porque é mais fácil sustentar sozinho do que você ser humilhado perante uma pessoa que nem sabe da sua vida. Né? Aí, 2 anos depois que eu me separei do meu primeiro marido, a minha mãe faleceu. Eu acho que essa foi a grande quebra. Mais do que a minha separação. A separação acho que veio só para preparar o meio de campo. Né? Porque a paulada ia ser maior, ia ser bem maior. E quando a minha mãe faleceu, ela faleceu de AVC, foi uma coisa que ninguém estava esperando, foi super rápido. Ela quebrou 5 vidas ao mesmo tempo, não foi só a dela. Né? E a minha estava entre essas vidas, que a morte dela quebrou. Porque a gente sempre teve a noção de que ela era o esteio da família, mas a gente não tinha noção de quanto. Né? No dia da missa de 7º dia da minha mãe, a gente foi na missa, voltou para casa,
E 3 horas depois eu vi o meu pai todo arrumado, perfumado, cheiroso, lindo. E eu perguntei para ele, você está indo aonde hoje? Eu tô indo no baile, porque quem morreu foi sua mãe, não fui eu. Essa foi a pior paulada. Porque aí foi o contrário. Foi a pessoa que eu tive a vida inteira como referência de bom pai, de pai presente, de retidão, de atitudes que você deve tomar, fazendo uma coisa que eu achei abominável. Né? E no dia que ele fez isso, ali quebrou a nossa relação. A partir daí a coisa só piorou, hoje a gente não se fala. Ele casou novamente, eu tenho uma minha irmã que hoje está com 10 anos de idade, com quem eu não tenho relações, muito por conta da mãe dela, que faz questão de manter a gente afastado, né? Porque acho que o medo dela é perder o mantenedor. Se a gente voltar a ter relações com meu pai, de alguma maneira, tudo que hoje vai para ela e para a filha dela comece a sair por algum lugar. Acho que o grande medo dela deve ser esse. Porque é uma pessoa que não faz a mínima questão de unir as coisas. Pelo contrário, ela prima sempre por separar. E passando essa fase, meu pai foi embora. Na época, minha irmã caçula estava com 15 anos de idade. Não sei se para chamar atenção ou por sofrimento mesmo, ela tentou se matar. Ela tomou um monte de comprimidos. Eu acho que foi mais para chamar atenção mesmo, mas de qualquer jeito não surtiu efeito. Né? E a partir daí, o que aconteceu? A gente teve uma queda drástica de padrão de vida. Porque até então, todo mundo ali naquele núcleo familiar estava acostumado que as coisas vinham, né? Minhas irmãs, inclusive, né? Todo mundo estudava, eu tinha terminado a minha faculdade, ela foi uma faculdade que foi 4 anos pagando. No finalzinho eu já estava pedindo bolsa e tudo mais, porque a situação do país já estava ficando mais complicada e a nossa também. A minha outra irmã, que é 11 meses mais nova, também fez PUC. Meu pai também pagou quase que integralmente a faculdade dela. E a minha irmã caçula, quando a minha mãe morreu, ela tinha acabado de entrar para odonto. Ela estava cursando os primeiros meses de odonto quando a minha mãe faleceu. E ela cursou até o final do ano. E no outro ano, quando ela foi renovar a matrícula, meu pai simplesmente virou para ela e falou assim, então você estuda e paga a sua faculdade, porque eu não vou pagar nada. Eu não tinha condição de pagar para minha irmã, porque o curso de odonto na época já era quase R$1.000. E eu tinha 2 filhos para cuidar, para sustentar sozinha. Ela teve que parar de estudar. Né? E ela não terminou curso superior até hoje. Hoje ela tem 30 e poucos anos. Ela recentemente me contou que ela é lésbica. E, segundo ela disse, eu fui a única pessoa da família para quem ela fez questão de contar. E ela justificou da seguinte forma. Se ela tivesse viva, seria só para minha mãe que eu contaria. Porque só para ela eu devo essa obrigação. Como ela não está aqui, você vai fazer esse papel. Porque quando nossa mãe morreu, você tocou a vida e você não pensou 2 vezes antes de mudar para uma cidade que você não conhecia, com 2 filhos pequenos e me levar junto. Sem emprego, sem nada. Você estava criando 3 filhos e um não era seu, que era eu. E até hoje é a irmã que eu tenho mais afinidade, é a irmã com quem eu convivo mais, porque mora na mesma cidade que eu, com quem eu tenho mais afinidade de pensamento, porque as minhas irmãs que moram no interior, elas pensam a vida de uma forma totalmente diferente. E assim foi, 10 anos de luta, em que eu podia ter investido em mim, poderia ter feito mestrado, poderia ter feito doutorado, mas você faz as opções, e eu fiz a opção de investir nos meus filhos. Quando eu pude, eu paguei a escola para eles. Quando eu não pude mais, eles foram para a escola pública, mas eles nunca me deram trabalho. Hoje a minha filha já está formada, meu filho se forma esse ano.
E tem uma coisa que é legal, eu acho. A minha geração é a geração da transição. Da transição de uma vida que é totalmente patriarcal e centrada no casamento para uma geração onde a mulher faz o que quer. Né? Ou pelo menos tem a oportunidade de decidir que quer fazer o que quer. E eu acho que a internet teve uma grande abertura nesse sentido. O meu terceiro marido eu conheci pela internet. Né? E ele é tão chato quanto eu, né? Nós somos, eu sempre brinco que nós somos chatos opostos complementares, porque somos iguais na chatice, mas temos formas totalmente diferentes de trabalhar as nossas chatices e os nossos entendimentos de mundo. Então, onde eu sou de bem com a vida, estou sempre dando risada, estou sempre brincando, ele é quieto, carrancudo, antissocial. E eu viro e mexo e falo para ele, como é que a gente se achou nesse mundo? E como é que a gente casou? Casada, gente, ó. No papel. Era para não casar nunca mais, né? Mas mulher não tem jeito. Mas a gente casou e é engraçado isso, porque é uma maturação. Foi o único casamento onde eu não casei porque eu estava extremamente envolvida emocionalmente. Eu sabia que ele era a pessoa certa, eu sabia que ele era uma pessoa em quem eu podia confiar, mas nós casamos por razões totalmente práticas, né? Nós casamos porque era mais fácil para comprar casa própria, nós casamos porque era mais fácil para usar o convênio de saúde da empresa dele, que é excelente, e por aí vai. Foram todas razões práticas. O que faz a gente ficar junto é a vontade de querer ficar junto. Não é porque alguém acha que é certo, não é porque alguém mandou, não é porque mulher não pode ficar sozinha. Eu poderia não ter casado, poderia ficar namorando, ele na casa dele, eu na minha, meus filhos estão criados, né? Logo, logo estão saindo da minha casa, já estão meio que anunciando essas coisas, assim, e você tem que achar que é legal, mas não acha. Mas a gente fica junto porque em algum pedaço desse caminho a gente se identificou, né? Não é fácil. Meu marido é bipolar, um dia ele está radiantemente feliz, e no outro dia ele está radiantemente deprimido, né? Você tem que lidar com essas alterações de humor, e eu não sou assim. Não tem pessoa com maior estabilidade de humor do que Marta Miriam, né? Os momentos em que eu vou ficar chata, todo mundo já sabe. Os momentos em que eu tô legal, também todo mundo já sabe. As pessoas só têm que se preocupar quando eu paro de falar. Se eu fiquei muito quieta é porque o negócio está pegando. É assim que funciona. Mulher, homens, vocês querem entender mulher? Veja como ela fala. Se a sua mulher parou de falar, parou de responder para você, corra. Faça tudo, compre flores, leve bombons, diga que ela é linda. Porque o seu chifre já está crescendo. É assim que funciona hoje em dia. Porque hoje em dia tem site para você trair, se você quiser. É opção. Você pode optar. Chegar para o seu companheiro e falar, não quero mais. Não está me fazendo feliz. Não está me dando o que eu quero. Ou você pode deixar ele achando que ele está fazendo tudo certo e buscar o que você não quer ou o que ele não te dá com outra pessoa. A diferença é, o homem sempre fez isso. Historicamente, tem uma linha do tempo que comprova socialmente que isso sempre foi assim. O homem, quando achava que a mulher não estava dando o que ele queria, ou do jeito que ele queria, seja lá o que for, carinho, sexo, né? Ele tinha várias opções. Se a comida não era boa, ele contratava uma empregada. Se o sexo não era bom, ele pagava uma prostituta. Se era afeto que ele queria, ou se sentir lindo, desejado, e a esposa não dava isso, ele arranjava uma amante. Hoje é a mulher que faz isso. Só que a mulher não divulga. A mulher faz como tem que ser. Então, o perigo está aí. E pensar as relações de gênero a partir dessas premissas, eu acho que é importante. Porque a igualdade não é poder você fazer o que o homem fez historicamente.
A igualdade é você poder fazer e optar por fazer diferente. Né? Você ser sincero com você, ser sincero com o parceiro. Dar aquela chacoalhada, ó, não tá legal. Você sabe que isso é o caminho para acabar a relação. Você vai fazer alguma coisa? A gente tem umas DRs dessa a cada 2 anos. A gente tá junto há 10. Né? Mas eu acho que isso é importante. E eu falo sempre para os meus alunos na escola, que eu sou professora de biologia da rede estadual. Eu trabalho só com estudantes do ensino médio. E eu sempre falei, tanto para os meninos quanto para as meninas, o corpo de vocês é seu. Para fazer o que quiser e também para não fazer nada que não queira. Né? E hoje as meninas são muito pressionadas no sentido de que elas têm que ser lindas, gostosas e poderosas. A gente passou do extremo da pressão que era mulher não pode ser escancaradamente linda, escancaradamente gostosa, escancaradamente poderosa. Se você for poderosa, quando você for no restaurante, deixa o seu marido pagar a conta para ele achar que ele é o poderoso. Né? Se você é gostosa, põe uma roupa mais discreta, porque não fica bem mulher mostrando isso que você está mostrando. Hoje não. Hoje a pressão é contrária. Né? Se a menina não entra no mercado de trabalho, não tem uma ascensão meteórica na carreira, não pega cargo de gerência, nossa, que incompetente. Né? Se a menina não sai na rua todo dia como se fosse a Beyoncé montada, nossa, que horror. Porque você não se arruma mais. Né? Eu vejo na escola, eu fiz uma opção. Desde que apareceu o meu primeiro fio branco, eu falei, eu não vou pintar. Vai ficar igual a tempestade do X-Men, vai ficar tudo branquinho. Mas eu não vou pintar. E quando começou a aparecer realmente os brancos, porque antes era pelo meio, você não via, penteava para trás, estava beleza. Aí começou a aparecer. Aí as minhas alunas falaram assim, ai, Pro, você é tão nova, por que você não pinta o cabelo? E eu falo assim, porque eu não quero. Para a mulher negra, o cabelo é sempre uma grande questão, né? É questão de identidade, é questão de estilo e é questão de custo. Porque manter um cabelo negro não é fácil. Manter um cabelo negro lindo é muito caro. Agora, se você me perguntar como é o seu cabelo de verdade, eu não sei te dizer. Eu aliso meu cabelo desde que eu era criança. A minha mãe sempre alisou o meu cabelo e o cabelo das minhas irmãs. E na época em que eles não eram alisados, que foi por volta dos 8 anos que a gente começou a alisar, que hoje nenhum médico e ninguém da área de estética recomenda que se faça, né? Até por questão de segurança de saúde, era tudo na trança, né? Então é aquela coisa que a gente brinca, né? A mãe falava assim, hoje eu vou lavar o seu cabelo, e você já começava a sofrer por antecipação, porque o problema não era lavar, o problema era pentear depois, né? Então você tomava banho, era gostoso, né? A mãe ia lá, lavava o seu cabelo, fazia carinho, massagem, e aí depois ela falava, vem cá, senta aqui. E ela trancava você com uma chave de perna para você não fugir, porque ia doer, e ela começava a pentear o seu cabelo. E era nó que não acabava mais. Até por não saber cuidar. Porque o status pede cabelo penteado. E o cabelo penteado, na concepção da sociedade, é o cabelo que não está desalinhado. É o cabelo que não tem um cacho para lá, um para cá. É o cabelo que não tem frizz, né? É aquele cabelo que sai em ondas suaves, né? Como se fosse uma donzela vitoriana, assim, pousando para o Leonardo da Vinci. E você tem que pentear aquilo, você tem que domar, porque depois você tem que trançar, porque se você pentear tudo e deixar solto, dali 2 segundos os nós estão lá de novo. E isso é uma violência, né? É uma violência com a criança. Que a criança aceita, porque é muito mais fácil aceitar a violência de uma mãe puxando o seu cabelo e que você sabe que ela está fazendo aquilo porque gosta de você, do que você aguentar a violência de alguém falar, ah, cabelo de bombril, ah, cabelo não sei o quê. Né? Que já mexe com 3 facetas
da mulher de uma vez só. Mexe com a feminilidade dela, mexe com o sentido de ser mulher que ela tem, mexe com a identidade de raça que ela tem, mexe com a identidade de gênero. Né? Porque quando você vê um cabelão na rua, solto ao vento, você fala, nossa, que gostosa. Aí você vira, é um rapaz, porque ele gosta de, né? Ele gosta de heavy metal e o legal é ter cabelão, né? E aí? Seus conceitos vão para onde depois disso, né? Porque hoje até isso, tudo é muito andrógeno. Você tá andando na rua, uma pessoa esguia de cabelão, pode ser um homem, pode ser uma mulher. Não interessa. O que interessa é, você vai respeitar quando a pessoa virar e você vê que não era o que você estava pensando? Né? Ou se for o que você estava pensando, você vai ficar quietinho e falar um oi, ou você vai mandar um gostosa aí lá na minha casa, que talvez ela não queira ouvir. Tudo que a gente vê pelo olhar do outro. Eu estava discutindo isso ontem com um aluno meu, e a gente passou de política à religião ao modo como a sociedade trata as mulheres, tudo numa discussão de 50 minutos dentro de sala de aula. Então é muito louco, porque as gerações de hoje, elas têm muita informação, mas elas têm uma carência muito grande de como organizar essa informação dentro da cabeça delas. E se você pega o organizador dessas informações, que geralmente é o professor, né, que te dá nortes, que te conduz na formação do pensamento, você pega uma pessoa totalmente travada, seja para questões de gênero, seja para questões de raça, seja para questões de afetividade, você está danado na vida. Porque você vai passar a vida inteira com pensamentos que foram costurados de forma errada e que você não vai conseguir organizar. Para vocês terem uma noção, esse aluno com quem estava discutindo, ele acha que o Bolsonaro é gente finíssima. E ele veio me provocar para a discussão justamente porque ele sabe que eu não penso a mesma coisa. Mas é o que eu falei. Quando eu cheguei em casa e contei isso, o meu marido falou assim, então foram 50 minutos perdidos, né? Eu falei, não, foram 50 minutos muito bem gastos. Porque ele conseguiu parar e ouvir. Eu achei muito legal. Ele podia ter simplesmente falado, você não sabe nada, você é do PT, você é socialista, então você não sabe do que está falando, mas não. Ele parou para ouvir a minha argumentação, como eu parei para ouvir a dele. E se esses 50 minutos serviram para plantar uma sementinha naquela cabeça, foram muito bem gastos, né? Porque tudo é isso. Se eu consigo passar para você a forma como eu vejo o mundo, você me vê diferente. Trabalhar com adolescente é sempre muito delicado, porque é a fase em que você está vivenciando de uma forma muito objetiva essas questões de gênero. E como eu sempre, desde que eu voltei a dar aula, porque eu terminei a faculdade, eu já estava dando aula, eu fiquei dando aula por 7 anos, aí eu fiz uma interrupção de praticamente 12 anos, em que eu não dei aula, porque eu fui trabalhar com outra coisa, eu fui trabalhar com defesa do consumidor e não pisei numa sala de aula. Aí, situação financeira fica difícil, né? Se você tem um instrumento, por que não usar? Aí eu prestei concurso e eu entrei na rede agora como efetiva. Eu estou na rede há 8 anos como efetiva. E já entrei para trabalhar com o ensino médio, já foi a minha opção. O GDE, nesse ponto, ele foi uma coisa que veio para complementar um trabalho que eu já fazia. Porque, considerando que os adolescentes são muito mexidos por essa questão de gênero, e antes eles não podiam sequer falar disso, né? O eleito preferencial dentro da escola para falar desse tipo de coisa é o professor de biologia, né? É bem aquela coisa, um amigo meu pediu para perguntar, e aí você fala com o amigo como se realmente ele existisse, né? E as questões são as mais diversas, passa desde questões de sexualidade, questões de gênero, questões de saúde, às vezes questão até de abuso. O mais comum são as perguntas com relação a
anticoncepção, gravidez, as questões de gênero. Hoje, eu acho que é mais fácil, porque eles já vêm muito decididos com relação a isso. Eu vejo os meus alunos de ensino médio, todos eles já vêm para o ensino médio com a sua orientação sexual definida por eles mesmos. E eles definem lá atrás, ainda no fundamental. Então você vê crianças de 6º ano que já falam, eu gosto de menino, gosto de menina, menina falando que gosta de menina. Mas eles verbalizam isso dentro da escola, porque em casa não é possível. Mas a escola é um campo neutro ainda, né? É lógico que eles falam entre eles e falam às vezes com os professores que eles têm confiança. No ensino médio, a questão mais frequente de gênero não é para ele se definir. Ele quer saber como é que ele faz para fazer os outros entenderem que aquilo para ele é válido, é o que ele quer. Então, a questão da sexualidade ela é extremamente ligada à questão da saúde. Porque toda vez que essa sexualidade é exercida sem responsabilidade ou sem a informação adequada, ela geralmente deriva para problemas de saúde. Que para o homem é sempre muito mais fácil, né? Ele vai numa farmácia, fala que é isso ou aquilo, o cara dá uma injeção de antibiótico nele e está resolvido. E a mulher tem muita vergonha ainda de falar de si. Até porque geralmente as questões de saúde que estão associadas ao corpo da mulher estão muito associadas também à questão de gestação, né? É você fazer sexo sem camisinha, com um monte de mitos na cabeça, porque embora a internet esteja aí para ensinar até como você faz o sexo, tem muita menina que ainda é engravida e não sabe que está grávida. Isso acontece, isso não é lenda, né? A menina conseguir chegar ao 7º, 8º mês de gravidez sem ter a noção de que está grávida. E descobrir que está grávida quando já está em trabalho de parto. Eu já vi isso acontecer. Então, quando você tem um curso como o GDE, que não debate somente a questão de você usar a sua sexualidade, mas de como você se sente com relação a ela e de como essa sexualidade permeia as questões sociais, né? Por que eu não posso fazer sexo com o cara que eu quiser, que eu vou ser chamada de galinha, enquanto o cara pode fazer sexo com quem ele quiser e vai ser chamado de garanhão e não de outra coisa? Essa questão para o jovem é muito sensível, porque isso passa pela afirmação da identidade dele de pessoa. E nesse ponto o GDE ele foi maravilhoso na forma de reestruturar as discussões que eu fazia em sala de aula. Porque para a gente que é da área de biologia, e isso também é um erro da estrutura de ensino que a gente tem hoje, onde as disciplinas não se conversam, apesar da tão falada interdisciplinaridade, ela não existe na prática. O professor de matemática acha que ele não tem que falar de gênero na aula dele. Professor de química acha que ele não tem que falar de gravidez na aula dele, embora tenha, né? Então sobra muito para o professor de biológicas fazer esse trabalho, colocar a discussão em pauta, receber as noções que os alunos têm, muitas vezes deturpadas, seja por questões religiosas, seja por formação familiar, e tentar reorganizar esses pensamentos na cabeça deles, com uma noção, eu não vou dizer mais correta, porque uma coisa que a gente aprende no GDE é que não existe correto. Existe a visão de cada um. E existe respeito. Se você aceitar a visão do outro com respeito, há uma grande chance de vocês saírem de lá falando a mesma língua, embora não necessariamente acreditem nas mesmas coisas. E é isso que deveria ser levado para a sala de aula. Os professores da rede municipal que tiveram a chance de fazer esse curso, eles foram agraciados com uma formação que eles não vão ter chance de ter em um outro lugar, num outro momento. Eu acredito firmemente nisso. Por conta de várias questões. Não só das discussões que foram feitas, mas também porque eram discussões que eram mediadas pelo uso da tecnologia. Então, muita gente que foi para lá, foram várias descobertas, não foi uma só. Foi abordar questões que eles nunca falaram, foi fazer isso através de uma plataforma que eles nunca vivenciaram e de qual eles tinham medo.
Eu tive muitos relatos de alunos do GDE, dos quais eu fui tutora, que falavam, eu não vou saber fazer um diário, eu não sei escrever no computador. O que eu devo escrever? Como eu devo escrever? São coisas que você não pensa de uma pessoa que tem formação superior, porque todos são professores e são pedagogos. A rede municipal exige essa formação deles, né? Eles não são leigos. Mas eles achavam que não tinham essa formação, eles se achavam insuficientes nisso. Então, eles tiveram que aprender a lidar com a tecnologia, eles tiveram que aprender a relatar as próprias emoções, que eles deixam sempre em segundo plano, porque tem uma regra que diz que o professor está lá para ser profissional. Mas não existe professor profissional que não seja emocional. O professor que a gente lembra com carinho é aquele que se entrega, é aquele que fala a minha língua. Ou pelo menos que fala na língua dele aquilo que eu estou esperando ouvir. E isso é tudo muito confessional, é tudo muito emocional. Sai de dentro, né? Subjetivo, né? E como que você lida com o sentir do outro? Né? Porque não era só eu contar a minha história e estar feito o meu trabalho. Eu tinha que ler a história do outro. Eu tinha que entrar em contato com a dor, ou com a alegria, ou com a angústia do outro. Quando eu lia os diários dos colegas. E eu, como tutora, tendo que ler o diário de todos os alunos. E, às vezes, o diário dos alunos de outro tutor. Porque a plataforma é aberta nesse nível. Né? Não há um impedimento. Olha, o seu quadrado é esse e você não sai dele. Se você quiser sair, você pode. Se você quiser transitar, você pode. É lógico que tem gente que não se sente livre. A gente foi acostumado a pensar a educação como 4 paredes. E um monte de coisas, né? Primeiro é a configuração da sala de aula. 4 paredes, 4 fileiras, né? Uma mesa lá que cuida das 4 fileiras. Eu fiz o meu primeiro ano de escola numa escola que a gente chamava escola de sítio. Que é a escola isolada, que é aquela escola onde você tem uma sala e nessa sala você tem 3 séries diferentes. E a professora conseguia cuidar de todos ao mesmo tempo e falar com todos e orientar todos. Como ela conseguia isso? Eu não sei. Dona Luísa, onde quer que a senhora esteja, parabéns. Porque não é fácil. Quando você faz isso com adolescentes, que todos estão no mesmo momento, pensando mais ou menos as mesmas coisas e vivenciando as mesmas fases, já não é fácil. Né? São várias vivências. Eu tenho salas em que eu tenho alunos hétero, homens e mulheres, eu tenho meninos gays, eu tenho meninas lésbicas e eu tenho quem ainda não sabe nem do que gosta e está experimentando tudo. E o maravilhoso que eu sempre falo para eles é o seguinte, vocês são uma geração que pode se dar ao luxo de experimentar. Isso na minha geração era impensável. Se eu beijasse uma menina, eu era necessariamente lésbica, mesmo que eu não fosse. Não é? Era assim que era vista a coisa. Hoje não. Hoje eu posso sair numa balada, beijar uma menina, achar que foi legal, mas voltar para casa com a sã consciência de que eu prefiro homem. E na próxima balada eu vou beijar um homem e ninguém vai achar estranho. Eles têm essa mobilidade. E, como já foi dito por outros colegas, o pessoal não sabe lidar com isso. E eu vou mais além, não é o pessoal mais velho que não sabe lidar. Os mais novos também não sabem. Porque muito do que a gente faz em sala de aula é contaminado pela nossa visão de mundo. E cada um vem de um lugar, cada um é criado de um jeito. Né? Às vezes com crenças que contrariam até o seu próprio eu. Mas que ele repete porque ele acha que é o certo. E faz isso entrar na cabeça dos alunos e fazer eles pensarem que isso também é a única opção, quando não é. A loucura do mundo atual é você ter N opções. E saber transitar entre todas elas sem se ferir e sem machucar o outro. Né? Porque se fosse só eu fazer a minha opção e sair quebrando tudo, estava fácil. Não é possível que a vida seja assim, né? O conviver não permite isso. Acho que a grande sacada do GDE não é fazer discussões de gênero, de sexualidade, de
de racismo ou do que seja. É a discussão do conviver. É a grande discussão do curso. E muitos professores que a princípio não se sentiram à vontade, porque essas discussões tocavam diretamente neles, né? E eles tinham que dar uma resposta àquilo que estava remoendo ali dentro e que não sabia bem para onde ir, se encantaram com o curso quando entenderam que eles não tinham que adotar caminho nenhum. Ninguém estava pressionando eles a nada. Aí eles descobriram a graça do curso. Aí passou a ser uma coisa que eu aprendo e que para mim é significativo e é divertido. O grande problema da educação hoje, principalmente no ensino médio, que todo mundo acha que tem que reformar porque está ruim, só que ninguém diz o que vai reformar, fica sempre nessa coisa de que, não, temos que formar profissionais e temos que deixar a pessoa decidir o caminho que ela quer. Só que com 13 anos você não decide nada, meu. Com 13 anos você não sabe nem que sabor de milkshake você quer. Né? O colega vai lá e fala, de morango é legal. Então me dá uma de morango. Aí vem outro e fala assim, o de chocolate é mais gostoso. Então me dá um chocolate. Não dá para misturar os dois? Eles podem misturar. Ninguém vai falar que eles são loucos porque eles pediram um milkshake, metade morango, metade chocolate. Né? E a gente tinha que dar um jeito de fazer essa formação ir para mais profissionais. Até para eles perderem essa coisa de que quem tem que falar de gravidez é o professor de biologia. Quem tem que falar de doença sexualmente transmissível é o professor de biologia. Quem tem que falar da questão da mulher atuando na sociedade é o professor de filosofia ou o professor de sociologia. O professor tem que falar daquilo que o aluno quer tratar naquele momento. Tem dia que eu entro pronta para soltar o livro de biologia na lousa. E alguém me faz uma pergunta que quebra totalmente o que eu tinha na cabeça para aquela aula, e aquela aula foi embora. Porque a partir do momento que uma pergunta é jogada na mesa, eu não posso falar, guarda sua pergunta, semana que vem eu respondo. Porque semana que vem ele não vai querer falar daquilo. Aquilo está doendo nele agora, ele precisa de resposta já. Né? E acho que o GDE também jogou essa provocação para as pessoas. Olha, eu sei que você não estava pensando nisso, mas vamos falar de racismo? Eu sei que não era o tema para hoje, mas como é que você lida com a sua sexualidade? E você pegar uma provocação e converter em aprendizado é uma arte. E eu me orgulho de saber fazer isso. Quero continuar fazendo muito tempo. Eu acho que esse também é um dos grandes trunfos do curso, né? Se você tinha uma opinião, ninguém ia julgar se ela era mais ou menos válida. Ela vai ser exposta, o microfone está para você. Você pode falar, né? Se você vai falar bem, vai falar mal, se você vai se colocar de uma maneira formal, ou se você vai ser coloquial, não interessa. A tua opinião está lá para todo mundo ouvir. Vai bater para todo mundo, para cada um de um jeito diferente, mas você vai ter uma devolutiva. Nem que seja a devolutiva de você se ouvir expondo e aquilo te fazer bem. E parar por aí. Mas nunca parava. A discussão ela é muito dinâmica. Né? E uma história que me marcou muito foi o testemunho de uma moça, eu não me lembro bem o nome dela, que ela colocou para a gente o quanto a África é desconhecida. Essa discussão ela me pegou de uma forma mais profunda porque eu me identifiquei. Eu sou uma afrodescendente que não conhece o continente da onde veio a sua origem. Quando ela se colocou e ela contou que um simples amarrar de turbante para frente ou para trás tem um monte de significados diferentes que nunca me passou pela cabeça, é que cai para você a ficha de que tudo o que você ouviu a sua vida inteira, que a África é um continente atrasado, que de lá não vem nada que seja bom, que as pessoas têm crenças que não têm respaldo na ciência, isso, aquilo, cai por terra. Porque os saberes das pessoas, eles são passados para frente. Você é que tem a opção de incorporar na sua vida ou não. Né? E ela contando aquilo foi muito legal, porque ela me fez ter a curiosidade de saber mais. Eu tenho na minha família pessoas que são praticantes de religiões africanas.
Mas eu nunca fui criada dentro de uma religião africana. Eu fui criada dentro da Igreja Católica. Depois de ser criada dentro da Igreja Católica, casar na Igreja Católica, fazer primeira comunhão, fazer cursinho de noivos, né? Só tá faltando extrema-unção e que mais? Né? Eu me vi achando que aquilo não era suficiente, que aquilo não atendia as coisas que eu achava, que eu acreditava, que o mundo é maior do que um dogma que está num livro. Você discutir com um aluno seu e falar para ele assim, você tem noção de que muito do que está na Bíblia é lenda? Foram histórias contadas, histórias escritas. E ele olhar para você e falar assim, eu sei, professora. Dá vergonha. Porque eu só fui perceber isso quando eu estava com mais de 30 anos. Né? A gente não tem essa clareza. Que você baseia toda a sua vida religiosa em histórias inventadas por alguém que você nem sabe quem é. Agora, se você pensar dentro das religiões africanas, se as histórias são inventadas, elas estão sendo passadas de geração a geração, contadas e fundamentadas em atos e práticas. E por que isso tem que ser menor que qualquer outra religião, que a católica, que o judaísmo, ou seja o que for? Né? Por que eu tenho que usar o termo bruxa e achar que isso é pejorativo? Por que uma bióloga não pode ser cartomante, como é o meu caso? Até que ponto eu tenho que só ouvir o que a ciência diz? E eu não posso aceitar que ela é muito mais do que está nos livros. Que também há uma ciência no tarô. Também há uma ciência em outras ciências esotéricas, como é o caso da numerologia, da astrologia. Isso não me impede de ser uma excelente professora de biologia. Porque quando eu estou lá, eu domino a biologia. Eu estudei para isso. Não foram 5 anos à toa. Foram 5 anos muito bem investidos, muito bem cursados e muito bem pagos. Né? Mas isso não impede de eu achar que eu posso ir além da biologia. O GDE te dá essa noção. Né? Que os nossos alunos muito espertos já definiram numa única frase. Eu não sou obrigado a nada. Eles repetem essa frase como se fosse um mantra. E a gente ainda está se obrigando a fazer um monte de coisas. E depois falam que não tem evolução. Nas redes hoje, tanto na rede estadual quanto na municipal, onde eu tenho também alguns colegas, e que estão nas duas redes e a gente troca figurinha, essa coisa da escola sem partido é uma grande preocupação. Porque com a desculpa de que a escola não deve dar um direcionamento político para o seu discurso pedagógico, tem se afastado a possibilidade de discussão. E a escola é fundamentalmente um espaço de discussão. Você constrói o aprendizado em cima de diferentes visões de mundo. Né? Aquela coisa que eu falei do professor costurar os pensamentos e dar um norte para que o aluno formule o que ele achar que deve, o que ele se sente mais à vontade para acreditar. E quando vem alguém e fala que vai tirar disciplinas, não é só a questão sociológica de quantos professores vão ficar sem emprego, de quantas famílias vão deixar de ter renda, de quantas salas de aula vão ser fechadas porque eu não preciso mais daquelas disciplinas e, portanto, eu não preciso mais de tanto espaço para ensinar. Eu acho que é uma discussão de, se eu não posso mais falar, o que eu estou fazendo aqui? Né? O ser humano é o único animal do mundo dotado de vocalização, pelo menos uma vocalização que já tem um código que é universal. Não importa se eu estou falando em inglês ou em português, e a tecnologia está ajudando muito nisso, porque hoje você tem tradutores que, ao mesmo tempo que você emite a frase, ele já está traduzindo. Você não tem mais nem a necessidade de ter o conhecimento de uma segunda língua e você pode falar com uma pessoa do outro lado do mundo. Impedir a pessoa de falar, de colocar os seus pensamentos, e ainda que ele tenha um viés político, é simplesmente pegar o papel do educador, amassar e jogar na lata do lixo. Essa é a grande preocupação de todos os profissionais, principalmente dos profissionais do ensino médio, por conta dessa reforma que
está vindo de cima para baixo, não foi discutida, não vai ser discutida, porque quando você coloca uma campanha de mais de 15 segundos na TV, passando 5 vezes ao dia, dizendo que o ensino médio vai virar uma maravilha, né, com atores, e que o grande público vai achar que são realmente alunos e que são realmente professores, porque o cara está vestido de uniforme e ambientado numa sala de aula, é que você não quer discutir, você quer empurrar a ideia. Então, todo dia o cara vai ouvir você falar, o ensino médio é uma droga, mas ele vai mudar e vai ficar lindo. Eu não preciso pensar, alguém já pensou por mim e já decidiu. Eu acho que até nisso, uma formação tipo a do GDE seria boa para a rede estadual, porque o professor está perdendo a sua têmpera de luta. Ele chegou num ponto em que ele acha que não é mais necessário discutir. A discussão me desgasta. Se a discussão me desgasta, eu não vou discutir porque a minha jornada de 40 horas já me desgasta demais. Eu vou aceitar e pronto. E você vai incorporando papéis que não são seus, cada vez mais, né? A gente passou por uma situação na minha escola outro dia. O rapaz entrou na sala de aula com uma garrafa de vodka barata embaixo do braço e tomou o litro todo. Conclusão, ele vomitou a sala toda, ele apagou, depois ele acordou, e aí ele estava num estado tão alterado que ele passou a xingar todos os professores. E os professores falavam que iam chamar a mãe, ele falava para não chamar a mãe. Então, assim, é uma situação impensável na educação há 30 anos atrás. Né? Há 30 anos atrás, eu fazia tudo isso. Eu bebia, tomava porre, eu experimentava droga, mas eu jamais fazia isso no ambiente de escola. Por quê? Porque era no primeiro lugar onde ia chegar no ouvido da minha mãe. Hoje é o contrário. Eles vão fazer dentro da escola, porque eles querem que chegue no ouvido dos pais, porque são sinais de fumaça, são pedidos de socorro, olha para mim que eu estou aqui. E eu sei que se eu fizer dentro da escola e passar mal, a escola vai chamar o SAMU para mim. Então a gente está sendo assistente social, a gente está sendo enfermeiro, psicólogo, médico, e a gente está ganhando salário de lixeiro. Sem nenhum demérito aos lixeiros. Mas quando eu vejo um juiz ganhando 15 mil reais e 4 mil, quase 5 mil reais de auxílio moradia, sendo que ele tem um salário que dá perfeitamente para ele pagar o aluguel da casa dele, e eu ganhando 3 mil e tendo que pagar o financiamento da minha casa própria, sabe-se lá como, eu acho muito injusto. Eu não tenho como não achar injusto. E aí eu vejo que a reforma que é necessária não é no ensino médio, é na estrutura do país. Então, falar em reforma do ensino médio é fácil. Quando você não reforma a Previdência, você não reforma o sistema judiciário, você não reforma, não faz ajuste fiscal, não faz uma reforma nos benefícios que são históricos, porque algumas classes tinham que ser mais protegidas, porque era interesse do Estado. Começa por aí. Se você faz uma escola sem partido, você perde a oportunidade de discutir tudo isso com o seu aluno. E aí você perde a oportunidade de um dia um aluno desse se tornar um juiz, um deputado, um senador, e ser uma voz que vai destoar das outras que estão lá, que estão falando, vamos manter os benefícios, e ele ser a voz que vai falar, não, esses benefícios não são necessários. Quem precisa de mais benefícios é quem não tem nenhum. Esse é o grande risco que a gente está correndo, de ter próximas gerações que não sabem o valor da discussão. Porque a gente levou, acho que mais de sei lá quantos anos na educação, desde que o Brasil botou a primeira escola. A gente demorou para chegar até aqui, para o aluno achar que ele pode falar o que ele pensa. E agora a gente vai calar o professor dele. É o primeiro passo para calar a pessoa. Porque o que a gente aprende pelo exemplo. Se o meu professor não fala, eu também não falo. Então, o que a gente vê aí, a tendência mundial, né, e com essa última eleição aí nos Estados Unidos, agora acho que botaram a pedra final em cima,
é que fundamentalismo é pouco, gente. O que vem por aí é muito pior. Né? O que vem por aí está se assemelhando à caça às bruxas, está se assemelhando à Inquisição. Você falar que a Terra é redonda e que ela gira em torno do Sol vai voltar a virar risco de excomunhão. Ou coisa pior, risco de fogueira. O que fica para mim dessa trajetória toda é que nem sempre eu sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. Mas o resultado foi bom. A maturidade, ela traz para você esses insights de que você não sabia o que estava fazendo, mas você tinha uma intenção. E a intenção é o que vale. Né? Quando você vê uma mãe que bate num filho, e todo mundo sabe que violência física não resolve nada, não estou fazendo apologia da violência física. Mas quando você dá um tapa no seu filho e fala, não faça isso, porque isso é errado por causa disso, 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 o que vale é o que vai ficar para ele. A dor do tapa, ela vai ser convertida em aprendizado. Porque o que é errado hoje e provavelmente vai ser errado ainda por muito tempo. Porque tudo que é errado por uma questão de desrespeito ao outro. Né? Essa noção de certo e errado, ela deveria vir da raiz do respeito. Então, quando uma mãe educa o filho, ainda que não seja da forma mais doce, quando um professor enquadra um aluno, e a palavra é essa, enquadrar, porque hoje os nossos alunos, eles estão vindo de casa sem nunca ter sido enquadrados, eles não sabem lidar com o não, eles não sabem lidar com a rejeição. Uma semana atrás, um aluno meu se suicidou. Tinha 15 anos, estava no primeiro ano do ensino médio, estava deprimido e se matou. A gente tem uma suspeita de que o quadro depressivo dele tenha sido gerado por uma questão de gênero que não estava sendo muito bem trabalhada por ele mesmo e nem pelos pais. Ele já estava morando com a avó porque não conseguia mais conviver com os pais. Então, perder vidas de 15 anos porque ninguém sente e discute e pergunta o que você quer fazer, é ridículo. Né? O que eu quero deixar de mensagem é o seguinte, não percam vidas por causas idiotas. Conversar ainda é o caminho. Conhecer é o caminho. Conviver é o caminho. Se você se recusa a fazer essas 3 coisas, aí realmente não tem motivo para você estar mais no mundo. Aí você pode dar tchau, deixa a sua cartinha e faça com a sua carcaça física o que você quiser, porque a alma já tem destino. Mas não é admissível a gente perder toda uma possibilidade de vida pela frente porque a gente não sabe sentar e ouvir. O GDE é uma porta onde se ouve, é uma porta onde se fala e é uma porta onde se troca. O que fica para mim desse curso é isso. Eu pretendo ainda muito trabalhar a questão de gênero na escola. Eu não trabalhei esse ano porque eu me removi de escola, então eu estava numa escola onde eu tinha 8 anos, já tinha um bom conhecimento da comunidade, sabia os limites de onde eu podia ir. Agora eu fui para uma escola onde eu estava conhecendo. Esse ano foi todo de conhecimento. O ano que vem é ano de planejamento. O que eu quero fazer do meu jeito dentro daquela escola. E uma coisa você pode ter certeza, a discussão de gênero está na minha pauta. E está na minha pauta muito por causa do GDE.